Queridos, nós acabamos de cantar Sabes que sou pecador. Sabes que sou pecador. Você se entende como pecador? Fala a verdade, vai. Você é pecador? Hoje a gente vai falar sobre pecado. E eu sei que essa é uma mensagem totalmente impopular. Existem, não sei quantos sabem aqui, existem cursos dados a pastores, em que esses cursos orientam os pastores a não falar do pecado. Acredita nisso? É. O argumento é o seguinte: a nossa cultura hoje, ela é uma cultura melindrosa e as pessoas se ofendem muito fácil, e falar de pecado ofende, então é melhor não falar. Esse é o argumento, né? Mas não é o que a Bíblia diz. Eu gostaria de não falar, mas a Bíblia fala, então eu devo falar. E o que é interessante, queridos, é que a nossa sociedade, ela eliminou o pecado. Não o pecado deixou de existir, mas a nossa sociedade, ela preferiu fazer o que eu acabei de mencionar em relação aos pastores, mas em relação, em geral, a não falar mais do pecado, né? Dessa forma, o conceito de pecado, ele foi colocado lá, ou transportado lá para a Idade Média. A Idade Média, que à luz dos iluministas é a Idade das Trevas. Então vamos deixar o pecado lá, o conceito de pecado lá. É para pessoas retrógradas, para pessoas que estão nas trevas da religião, de acordo com alguns. E sabe qual é a maior evidência disso? Que a nossa cultura, a nossa sociedade hoje, ela não quer mais falar de pecado? É o surgimento das inúmeras síndromes e transtornos que temos nos nossos dias e rapidamente são diagnosticadas pelos, de acordo com o pastor Paulo Santana, profissionais da alma, ou almólogos. Gostei desse termo. Então, eu dei uma olhada nos catálogos e eu percebi que existem milhares de síndromes nos nossos dias que têm sido identificadas por esses almólogos, né? Tem tantos que foi preciso categorizar essas síndromes. Tem as síndromes maníacas, tem as síndromes psicóticas, as síndromes relacionadas à sexualidade, síndromes neuróticas. Nessa última, as síndromes neuróticas, me chamou mais a atenção, eu fui dar uma olhada melhor. Esses são os ansiosos, os fóbicos, obsessivos, hipocondríacos, as angústias frequentes. E são aqueles conflitos de relacionamentos interpessoais. Por exemplo, dificuldade em lidar com recalque, luta com pensamentos internos, frustração e insatisfação com o afeto que recebe de relacionamentos, rigidez social. É incrível. Essas coisas foram transformadas em doenças. São síndromes, patologias. Portanto, olha as implicações disso. As pessoas que sofrem disso são vítimas, são enfermos. Ora, pensando dessa forma, então, o roubo hoje é furto compulsivo.
ou cleptomania. A mentira agora é chamada de compulsão pela mentira ou mitomania. A vaidade, o orgulho, passou a ser chamado de transtorno de personalidade narcisista. Olha só. O legalismo, que é aquela característica de pessoas que têm apego à sua própria moralidade, elas acham que através do seguir regras, normas, o desejo pela perfeição, isso aí passou a ser chamado de transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. A ira, ela passou a ser chamada de transtorno de personalidade borderline. Olha só, nome chique. O egoísmo agora é chamado de transtorno de personalidade antissocial. Enfim, eu poderia passar a noite inteira falando aqui, dando essa lista para vocês. Normalmente se diz, a nossa sociedade é uma sociedade enferma. Já ouviu isso? A Bíblia não chama essas coisas de transtornos, de sintomas, de enfermidade. Sabe do que a Bíblia chama essas coisas? Deixa eu contar para você. Sintoma crônico de relação interpessoal interrompida com a fonte do ser. Essa é uma criação minha, gente. Em outras palavras, a Bíblia chama de pecado. Sintoma crônico de relação interpessoal interrompida com a fonte do ser. Pecado. A Bíblia chama pecado de pecado. E Daniel, é o livro que nós estamos estudando, ele não trata o pecado como doença. Ele não trata o pecado como sintomas, como transtornos e etc. Ele trata com muito realismo o pecado. Ele chama pecado de pecado. Vamos lá. Daniel, capítulo 9. Nós temos visto no livro de Daniel que Daniel ele tem visões dadas por Deus. E nessas visões, Daniel ele tem uma clareza em relação à história da humanidade. O que Deus estava fazendo não somente no momento da sua história, da história de Daniel, lá pelos anos 500 a.C., mas também em relação ao que se seguiria a ele. E a Daniel foi dada até mesmo a visão do fim dos tempos, como nós temos visto. O capítulo anterior ao 9, o 8, como vimos no domingo passado, Daniel ele tem a visão dos impérios que se seguiriam ao Império Babilônico. Ele tem a visão do Império Medo-Persa, ele vê o Império Grego, ele vê o que seguiria aos gregos, aos macedônios. E ali ele vê que, como vimos no domingo passado, o mal seria derrotado sem intervenção humana, vindo à terra o reino de Deus. Bem, a Daniel é dado também uma visão muito clara, uma consciência muito clara do porquê a nação estava passando pelo que estava passando. E em uma palavra é pecado. Pecado, querido, é ofensa contra Deus.
Pecado é rebeldia em ofensa contra o caráter do Deus Santo. E Daniel, então, é dada a Daniel a consciência de que a sua nação estava passando por todos aqueles horrores, porque eles tinham ofendido ao Deus Santo. Porque eles tinham quebrado a aliança com Deus justo. Então, neste capítulo, nós vamos ver que Deus ele é justo e misericordioso. Sendo assim, devemos buscá-lo e suplicar por sua misericórdia. Deus é justo e misericordioso. Devemos buscá-lo e suplicar por sua misericórdia. Vamos ver esta mensagem. Verso 1 e verso 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos Babilônios. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Qual foi a ocasião aqui da oração de Daniel? Daniel vai fazer uma oração magnífica. Que ocasião é essa? Ano 539 a.C., primeiro ano de Dario, o Medo, né? Ele governou então sobre a Babilônia. Interessante que o banquete de Belsazar, conforme nós vimos lá no capítulo 5, ele ocorreu nesse mesmo ano da oração de Daniel. Um pouquinho mais cedo, mas no mesmo ano. E a visão de Daniel acerca do carneiro e do bode, no capítulo 8, ela vai acontecer 12 anos antes disso. Ok? Então, só para você situar, como eu já mencionei, Daniel, a partir do capítulo 7, não está disposto de maneira cronológica. Bem, Daniel, de alguma maneira, ele obteve uma cópia da profecia de Jeremias. Ele menciona, verso 2, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias. E Jeremias, o profeta Jeremias, irmãos, ele profetizou a respeito do que aconteceria a Israel. O profeta Jeremias, ele vai dizer com todas as letras que Deus iria levantar os babilônios. Os babilônios, então, viriam até Jerusalém, atacariam Jerusalém, venceriam Jerusalém, por causa do pecado do povo de Israel. É interessante porque Jeremias, ele é até preso por causa disso. Imagina então, vem uma nação invadir a sua nação e tem um profeta dizendo, gente, seguinte, a gente vai perder, tá? E a gente vai perder porque é a vontade de Deus. Bem, foi o que aconteceu com Jeremias. Os profetas, os falsos profetas diziam, pregavam vitória. Não, nós vamos vencer Jerusalém, a cidade de Deus, o templo é o santuário de Deus, nunca será destruído, Deus está nessa cidade. Profetizavam vitória. Cuidado quando você vai para as igrejas que têm profetizado vitória para você. Você está em pecado, você está distante, longe de Deus, e aquelas igrejas estão dizendo o quanto você é bonitinho, o quanto você é abençoado por Deus. Cuidado com essas igrejas, querido. Cuidado. O profeta Jeremias, ele profetizou a realidade. Ele disse, Deus trouxe a Babilônia, Deus vai fazer com a Babilônia vença vocês, e vocês serão exilados para a terra da Babilônia. Agora, por falar em Jeremias, abra então Jeremias.
capítulo 25. Olha o que ele diz, verso 11. Toda esta terra se tornará em desolação e ruína. De que terra Jeremias está falando? Jerusalém. Toda essa terra se tornará em desolação e ruína. E estas nações servirão ao rei da Babilônia durante quanto tempo? 70 anos. Interessante, né? Agora vamos lá para o capítulo 29. Verso 10. Porque assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade ou de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha o que Daniel estava lendo, gente. Daniel estava lendo exatamente essa profecia. Voltando lá para Daniel, capítulo 9. Então ele diz: Eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos. Veja, Daniel estava estudando a Bíblia. Tem gente que fala assim, não tem que estudar a Bíblia não. Tem que estudar a Bíblia não, porque estudar a Bíblia deixa a pessoa fria, deixa a pessoa incrédula. Eu não sei de onde que tiraram isso. A Bíblia não diz isso. O profeta está estudando a Bíblia. E é através da Bíblia que ele está entendendo que o exílio duraria 70 anos. Queridos, é a palavra de Deus que nos traz consciência da nossa situação. Nós, sendo pecadores, nós não temos consciência da nossa situação. Sabe qual é um dos maiores problemas do pecado? É que o pecado ele cega a gente em relação ao nosso próprio pecado. Nós não conseguimos enxergar o quão estamos errados. Nós não conseguimos enxergar a nossa situação. Nós não conseguimos enxergar qual é a nossa realidade, a realidade do nosso coração. E aí nós temos problema no casamento, a gente não sabe por quê. A gente não consegue entender. A gente não consegue entender o quanto estamos errando com a nossa esposa ou marido. E aí os nossos filhos ficam rebeldes, sem nos ouvir, sem nos obedecer, a gente não sabe por quê. Peraí, onde que eu errei? Já ouviram essa pergunta? Onde foi que eu errei? Sabe por quê? A pergunta? Porque a gente não consegue entender o nosso próprio erro. A gente não consegue ter consciência, o pecado cega a gente. A gente não consegue ter consciência do próprio pecado. Eu estava agora há pouco estudando Gênesis 3 com a nossa classe de novos membros, e a gente viu lá a pergunta de Deus, né? O homem se rebela contra o Criador, e aí se esconde do Criador. Deus então vai a Adão e pergunta para Adão, qual foi a pergunta de Deus? Lembra? Onde estás? Eu acho fantástica essa pergunta. Deus não sabia? Deus sabe tudo, claro que Deus sabia. Mas quem é que não sabia? Adão. Ele não tinha clareza
da situação, ele não tinha clareza da sua realidade. Então Deus vai até Adão perguntar, para estimular Adão à reflexão. O pecado faz isso com a gente. E aí então é por isso que nós precisamos da palavra de Deus, para ela nos levar à consciência dos nossos erros. Olha o que o salmista Davi, no Salmo 19, diz. Verso 12. É uma pergunta incrível que Davi faz aqui. Salmo de Davi, capítulo 19, verso 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos. Como assim oculto? Você cometeu o erro, você não sabe? É porque o pecado ele nos cega. O pecado nos tira a consciência de quem realmente somos. É por isso que a gente precisa da palavra de Deus, e é por isso que nós precisamos de pessoas maduras na fé para nos ensinar a palavra de Deus e nos ajudar a ver o pecado. Por nós mesmos não conseguimos. Precisamos de conselheiros maduros. É por isso que eu tenho batido na tecla aqui para você. Não viva como um igrejado. O que é o igrejado? Vou repetir. O desigrejado, a gente já sabe. É aquele sujeito que afirma a sua fé, mas ele diz, eu não preciso da igreja, eu vou ficar dentro de casa. Esse é o desigrejado. E o que é o igrejado? O igrejado é aquele que vem todo domingo. Ele vem, chega na hora do culto, 7 horas, né, e vai embora no final, 8h30. Não fala com ninguém, só oi, tudo bem, como é que você está? Está quente hoje, né? Esse é o diálogo, esse é o relacionamento. E vai embora para casa. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu tratei de uma situação em que a senhora, ela me disse, eu estou saindo da igreja. Eu falei, mas por que você está indo para onde? E ela falou, eu estou indo para a igreja tal. A igreja tal, aqui na cidade, tem 5.000 membros. Sabe o que ela me disse? Lá ninguém conhece a minha história. Só que isso não é o plano de Deus para a igreja. O plano de Deus é que nós conheçamos a história um do outro. Que nós conheçamos um ao outro. A gente saiba onde um ao outro mora. Que a gente conheça as dificuldades, que a gente saiba as aflições, saiba os pecados e consigamos tratar uns dos outros. Esse é o plano de Deus para nós, igreja do Senhor. Portanto, não é plano de Deus para você ser um igrejado, só vir, assiste o culto e vai embora para casa. Isso não é o plano de Deus para você, desculpa, se isso ofende os seus ouvidos. Mas isso não é o plano de Deus para você. O plano de Deus é que a pessoa que está lá no banco da frente, olha aí, a pessoa que está no banco de trás, ela saiba quem é você, saiba as suas aflições, e esteja com você te ajudando a superar a dificuldade de não enxergar o seu próprio erro. Isso é graça de Deus. Bem, diante então dessa consciência, é que Daniel ele vai se colocar em oração. E ele agora vai orar. Verso 3 a 14, vamos lá. Então voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor meu Deus e confessando disse, ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e praticamos o mal, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas.
não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde tens lançado por causa das suas transgressões contra ti. Ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso se derramou sobre nós a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque pecamos contra Ele. Ele confirmou a palavra que falou contra nós, e contra nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós grande desgraça, porque nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, toda esta desgraça nos sobreveio. Apesar disso, não buscamos o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas maldades e alcançarmos discernimento na tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou de trazer sobre nós a desgraça, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz, e nós não temos obedecido a sua voz. Uau! Que oração, queridos! Nessa oração, ele diz: Deus é justo. Deus é justo. Então, busque-o. Busque-o como? Como foi que Daniel buscou a Deus? Diante da realidade da justiça de Deus. Como foi que Daniel orou a Deus? Antes de mais nada, com atitude de humilhação. O verso 3, ele coloca: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscá-lo com oração, súplicas, com jejum, com pano de sacos e cinzas. Querido, Daniel não se colocou como vítima. Daniel não disse: olha, o que a gente está passando é uma síndrome, é um transtorno. Não. Daniel, ele encarou a realidade de frente e ele se humilhou diante de Deus. Ele não atribuiu a culpa aos seus pais, ele não atribuiu a culpa ao sistema, ele não atribuiu a culpa aos irmãos da igreja, ele atribuiu a culpa a si mesmo. Ele se junta à nação e diz: nós pecamos. E assim ele se humilha diante de Deus. É interessante porque nós vemos exatamente isso no Sermão do Monte. Nós lemos o texto das bem-aventuranças no início do culto. Mateus capítulo 5, Jesus começa com a primeira bem-aventurança. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres em espírito. O que é um pobre em espírito, gente? É aquele que percebe a sua incapacidade. É aquele que percebe a sua pobreza espiritual. É aquele que percebe o seu pecado e a sua inaptidão para estar diante de Deus. Bem-aventurado, pobre de espírito. E isso não é uma crítica de Jesus. Ao contrário. Ele vai dizer: deles é o reino de Deus. É aquele que se humilha diante de Deus. É aquele que percebe-se como pecador. É aquele que percebe a sua desgraça espiritual. Deus é justo, então busque-o, se humilhando. No verso 4, Daniel, ele se lembra de quem é Deus. E ele diz: orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. E aí, Daniel, ele começa a oração, depois de uma atitude de humilhação, ele começa a oração dizendo quem é Deus.
Ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Aqui Daniel, ele se dirige a Deus com o nome Yahvé ou Yahweh, que é o nome de Deus para a aliança dele para com o seu povo. Aliança essa eterna. Ou seja, Daniel, ele se fundamenta no caráter de Deus, em quem Deus é, no amor Hesed de Deus, no amor leal. Deus, ele é grande, mas ele também é misericordioso. Nós vamos ver melhor aqui o fundamento dessa oração de Daniel mais para frente. Mas aqui é interessante que Daniel, ele mostra que ele começa a sua oração lembrando de Deus. Como nós precisamos fazer isso? Precisamos lembrar quem é Deus. E essa visão você só vai ter com a palavra do Senhor. Nós projetamos o tempo inteiro em Deus o que nós queremos que Ele seja. Guarde bem isso. O tempo inteiro a gente faz isso. Nós temos expectativas em relação a Deus. E a gente coloca nele o que nós queremos que Ele seja. Querido, mas Ele é Deus, e sendo Deus, Ele não se submete a nós. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus para entender exatamente quem Ele é, não o que nós projetamos que Ele seja. Deus é justo. Então busque-o, se humilhando, lembrando exatamente quem Ele é, mas também confessando o seu pecado. Aqui no capítulo 9, no verso 4, ele diz confessando. E no verso 5 e 6 é exatamente o que ele faz. No verso 5 ele diz, pecamos, praticamos o mal, nós agimos com... Olha que Daniel, gente, ele dá o nome do pecado. Interessante. Ele não fala para Deus assim, ó Deus, desculpa aí qualquer coisa, tá? Se a gente errou, desculpa aí, tá? Daniel não faz isso. Ele diz, olha, verso 5, agimos com impiedade e rebeldia. Nós nos apartamos dos teus preceitos e das tuas normas. Nós não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Daniel, ele está listando os pecados dele e do seu povo. É incrível. Querido, nós precisamos fazer isso. Nos entender pecadores e dar o nome do nosso pecado. Deus, eu sou rebelde contra o Senhor. Eu me coloquei contra o Senhor. É interessante, abra a sua Bíblia lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Porque Jesus, ele conta uma parábola exatamente a respeito disso. A parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18. E também tem oração aqui. Daniel estava orando, não estava? Aqui também tem a oração na parábola de Jesus. Os dois estão orando. Olha o conteúdo da oração dos dois. A oração do fariseu e a oração do publicano. Primeiro do fariseu. Como é que era a oração do fariseu? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha que oração, gente. Esse homem é crente ou não é, gente? Hã?
Acho que algumas igrejas de hoje chamariam esse camarada aqui para ser o pastor da igreja. Olha que fantástico! Que homem de Deus! Mas aí veio o publicano, verso 13. Publicano em pé, de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Era só isso que o publicano dizia. Tem misericórdia de mim, pecador. E o que Jesus diz a respeito do publicano e do fariseu? Verso 14. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o fariseu. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. É exatamente isso que Daniel está fazendo. Ele está batendo no peito e dizendo: miserável homem que sou, pecador, tem misericórdia de mim. Queridos, nós vivemos em murmuração e a gente precisa confessar que é porque nós temos um coração insatisfeito em Deus. Nós somos críticos demais em relação a tudo e a todos, porque nós acreditamos que nossas opiniões e as nossas ideias são melhores do que a dos outros. Nós não perdoamos as falhas dos outros, porque nós nos colocamos como juiz um dos outros. Nossos filhos rejeitam o Senhor e a igreja, porque nós não ensinamos para eles a amar o Senhor e a igreja. Nós vivemos aflitos, em ataques de ansiedade, de pânico, e a realidade é porque nós não confiamos em Deus. Não é transtorno, é incredulidade. Essa é a realidade do nosso coração. Nós nos fechamos em nós mesmos, porque as críticas dos outros nos tirariam do nosso ídolo chamado conforto. Essa é a realidade do nosso coração. Precisamos confessar. Busque a Deus, mas não para se justificar, querido. Busque a Deus para confessar o seu pecado, se humilhar diante de Deus. Foi exatamente isso que Daniel fez. Ele se humilhou diante de Deus. No verso 7 ao verso 9, ele continua. E é bem interessante como ele continua. Ele faz uma comparação entre Deus e a nação. Quando a gente peca, a gente também faz isso, mesmo que inconsciente, mas a gente faz isso. E no nosso tribunal, a gente monta na nossa cabeça, a gente monta um tribunal. E no nosso tribunal, sabe quem é o réu? Deus. Nós culpamos Deus. Mas Daniel, ele faz esse tribunal, e sabe o que ele culpou? A si mesmo, a sua nação. Deus é inocente. Olha só. A ti, Senhor, pertence a justiça. A nós, a vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá. Ó Senhor, a vergonha pertence, verso 8 e 9, pertence a nós. Por quê? Porque nós pecamos. Ao Senhor pertence o quê? A misericórdia e o perdão. Porque nós nos rebelamos contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor. O que Daniel está fazendo aqui, irmãos? Ele está encarando o pecado de frente e ele não está culpando Deus. De novo, lá na classe dos novos membros, em Gênesis 3, nós vemos que Adão fez isso. Deus vai então para Adão, pergunta onde Adão está, Adão responde. E Adão, na sua resposta, ele culpa Deus. O que Adão responde? Foi a mulher. Ele coloca a culpa na mulher.
Mas em última instância, o que ele diz? A mulher que tu me deste. O que Adão está fazendo? Culpando Deus. Ah, Deus, você me deu uma mulher que me fez pecar. Se você não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha pecado. Ei, Adão. Ei, Adão em nós. Nós culpamos Deus o tempo inteiro. Nós culpamos Deus. Culpamos Deus por tudo e por todos. Acontece que a palavra de Deus, ela nos impede de fazer isso, querido. Por que eu estou dizendo isso? Olha o verso 11. No verso 11, Daniel ele vai mencionar várias vezes a palavra de Deus. Olha só, verso 11 até o verso 14. Verso 11, todo Israel transgrediu o quê? A tua lei. Final do verso 11. Por isso se derramou sobre nós a maldição, o juramento que está escrito aonde? Na lei de Moisés, a palavra de Deus. Verso 12. Ele confirmou a palavra que falou contra nós. Que palavra? A palavra de Deus. Verso 13. Como está escrito na lei de Moisés. Final do verso 13. E alcançarmos discernimento na tua verdade, que é a palavra de Deus. E final do verso 14. É justo em tudo o que faz, e nós não temos obedecido a sua voz, que é a palavra de Deus. Qual é a conclusão de Daniel? A que Daniel chegou? Ao discernimento que a palavra de Deus trouxe para ele. E o discernimento nós desobedecemos ao Senhor. Nós quebramos a aliança. Queridos, a palavra de Deus, ela mostra para a gente quem realmente somos. A palavra de Deus, ela é um espelho para nós. Ela mostra em Full HD aquilo que a gente maqueia, aquilo que a gente tanto esconde. A palavra de Deus, ela nos mostra quem somos. É por isso, então, que nós devemos ir a Deus com humilhação, com atitude de humilhação, confessando o nosso pecado, declarando a justiça de Deus e o nosso próprio pecado, e tendo Deus como parâmetro. Quando a gente perde a palavra de Deus como parâmetro, a gente perde tudo, gente. Perde tudo. Aliás, até o ateu Nietzsche, ele tratou disso. Ele disse, Deus morreu. Ora, Deus morrendo, agora pode tudo. É isso. Elimina Deus, elimina a palavra de Deus, e nós perdemos o parâmetro. Perdemos o parâmetro no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, no trabalho, nos negócios, na sexualidade. Perdemos os parâmetros. É a palavra de Deus o nosso norte. É a palavra de Deus que mostra a vontade de Deus para nós. E o quão nós estamos distantes da palavra de Deus. Então a oração de Daniel é uma oração que nasce a partir da consciência de que ele estava longe, ele e a nação estavam longe do Senhor. E precisavam da misericórdia do Senhor. Mas agora, na continuidade, verso 15 a 19. Aqui, Daniel vai suplicar por misericórdia. A partir dessa consciência, Daniel suplica por misericórdia. Verso 15 a 19. Diz assim, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e fizeste para ti um nome como hoje se vê. Na verdade, temos pecado, temos agido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor de Jerusalém, tua cidade, teu santo monte. Porque os nossos pecados e as maldades de nossos pais fizeram de Jerusalém, do teu povo, um objeto de zombaria para todos ao nosso redor. Ó nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo, e faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário assolado, por amor de ti, Senhor. Ó Deus meu, inclina os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas diante da tua face, confiados em nossas justiças.
mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de Ti mesmo, ó meu Deus, porque a Tua cidade e o Teu povo se chamam pelo Teu nome. Deus é misericordioso, então suplique a Ele. Suplique pela misericórdia do Senhor. Suplique pela misericórdia do Senhor, lembrando dos feitos dele. No verso 15, Daniel, ele lembra que Deus tirou o povo do Egito. Querido, a libertação do povo do Egito é um paradigma. É uma sombra daquilo que viria no futuro. E o que viria no futuro? O libertador da humanidade. Estamos mortos em nossos delitos e pecados, somos escravos do nosso pecado, mas Deus enviou o libertador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele, através da sua morte e ressurreição, Ele nos libertou. Através do seu sacrifício, através do seu sangue, Ele nos trouxe liberdade dos nossos pecados. Ora, então, quando nós vamos a Deus suplicando por misericórdia, nós devemos nos lembrar do que Jesus fez na cruz. Devemos nos lembrar do mérito de Cristo na cruz do Calvário. Mas aí Daniel, ele continua aqui no verso 16. A súplica é para que o Senhor afastasse a sua ira. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor de Jerusalém. Daniel, queridos, ele não passa pano para o pecado. Ele diz, Deus é justo, Deus é santo, e por isso Ele está irado. Talvez você diga, Nelson, mas isso é o Antigo Testamento. É mesmo? Então abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 18. Porque a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade dos homens. Meu querido, Deus, Ele está irado por causa do pecado do ser humano. A ira do Senhor está sobre a humanidade. Essa é uma realidade que não podemos fazer vistas grossas. Diante dessa realidade, precisamos suplicar por misericórdia. É exatamente o que Daniel faz. Na sequência, no verso 17, ele diz, ó Senhor, ouve, seja favorável. Mas qual é a base de Daniel para essa súplica? Aqui é interessante, ao final do verso 17, por amor de ti mesmo. Interessante. Por que por amor de Deus Ele deveria ter misericórdia? Porque Israel se chamava pelo nome de Deus, era a nação do Senhor. Então, por causa do próprio Deus, Ele deveria então ter misericórdia do Senhor. A base da súplica não era Ele mesmo, não eram os méritos da sua própria nação. Ele fala isso com todas as letras no verso 18. Ó Deus meu, inclina os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas diante da tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. A súplica de Daniel por misericórdia do Senhor se fundamenta no próprio Senhor, não em si mesmo. Daniel não estava dizendo, Senhor, eu estou fazendo tudo certo, hein? A gente está, ok, fiz o checklist, estamos agora tudo certo. Então agora abençoa, hein? Não. A súplica de Daniel é, Senhor, nós precisamos da tua misericórdia. E o fundamento é a tua própria misericórdia.
É a tua graça, Senhor, é a tua misericórdia, é o teu amor derramado por pecadores como nós, que não merecemos. E aí no último verso ele termina a oração dizendo: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos, e age sem tardar. Mais uma vez ele diz: por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. A súplica de Daniel se baseia no nome de Deus e não no seu próprio mérito. Se baseia na misericórdia do Senhor e não na sua própria justiça. Querido, você quer ver a justiça e a misericórdia de Deus? Olhe para a cruz. Na cruz, nós vemos a justiça e a misericórdia de Deus. Por que nós vemos a justiça e a misericórdia de Deus? Primeiro, a justiça. Jesus morreu porque Deus é justo. E Jesus teve que se sacrificar porque Deus é justo. Porque Deus é santo. Porque Deus não passa pano para o pecado. Foi exatamente por isso que Jesus morreu. Mas na cruz nós também vemos a misericórdia de Deus. Como? Em que todas as vezes que nós olhamos para a cruz, em confiança nos méritos da cruz, nós recebemos a misericórdia de Deus. Jesus recebeu a justiça de Deus para que nós recebêssemos a misericórdia do Pai. Justiça e misericórdia. Quando nós então vamos a Deus em súplica, nós estamos indo para Deus fundamentados nos méritos de Jesus Cristo, que se fez Deus, que se fez homem, sendo Deus se fez homem, morreu por nós, ressuscitou, para nos dar o perdão dos nossos pecados. Dessa forma, aqueles que confiam unicamente em Cristo, têm a misericórdia de Deus. Por outro lado, aqueles que não confiam em Cristo, aqueles que seguem o rejeitando, aí sim, estes recebem a justiça de Deus. Meu querido, você precisa pensar hoje, nesse momento. Está bem quente, né? Está muito calor. Não deixe o calor tirar a sua atenção desse momento. Você confia na justiça de Cristo, nos méritos de Cristo, para o perdão dos seus pecados? Se você está indo para Deus baseado no seu próprio mérito, no qual você está tentando fazer, se esforçando para ser melhor, você está rejeitando Jesus. O convite hoje é para que você confie unicamente nos méritos de Cristo, na morte e na ressurreição dele, para o perdão dos seus pecados. E você que já confiou em Cristo, você que já é discípulo do Senhor Jesus Cristo, siga confiando. Siga confiando. Queridos, o pecado, ele é uma realidade, inclusive para nós já discípulos de Cristo. Até chegar o dia em que o Senhor, o nosso Rei, virá nos buscar, nós continuaremos a lutar com o pecado. E nessa luta contra o pecado, só existe uma solução: nos voltar para o Senhor em humilhação, confessando o nosso pecado. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, verso 9. Primeira João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
E o meu convite para você nessa noite, querido crente no Senhor Jesus, você que já é discípulo do Senhor Jesus, o meu convite para você é: ouça a voz do Senhor, ouça a palavra de Deus, confesse o seu pecado, confesse o seu pecado, não se justifique, pare de atribuir a culpa a outros, pare de colocar a culpa no tal sistema, pare de colocar a culpa na sua esposa, pare de colocar a culpa no seu marido, pare de colocar a culpa no seu filho, pare de colocar a culpa no irmão da igreja, pare de colocar a culpa em tudo e em todos. Assuma a responsabilidade do seu pecado. Assuma diante de Deus e confie nos méritos de Cristo para o perdão. É hora de você parar de fugir. É hora de você se voltar para o Senhor se humilhando. E dizer: Senhor, eu estou assim porque eu sou pecador mesmo. Eu sou pecador. Eu preciso do Senhor. Assim como você fez, confiando em Cristo um dia, para a sua salvação, você precisa continuar fazendo isso todos os dias, com os pecados que você luta. Você precisa confessar em humilhação e confiar em Cristo. Enquanto nós nos colocamos como vítimas, nós não recebemos o perdão do Senhor. É hora de encarar a realidade de frente e dizer: Senhor, miserável homem que sou, pecador. Quando fazemos assim, confessamos e confiamos tão somente em Cristo, nós recebemos o perdão que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Vamos orar.